Muito bom dia, galera. Pera aí. Don't make me destroy you. Impressive. Most impressive. A parte boa é que eu sou retardada sozinha. Só para dar uma descontraída, vamos começar o nosso dia aqui. Vamos nessa? Vamos nessa. Dei essa máscara de presente ontem do meu amigo Pablo. Achei tão demais essa máscara. Lá atrás tem uma do... Dá pra ver daqui? Dá pra ver? Aqui, ó, tem uma do Kylo Ren também. Vamos nessa então, galera. Vamos começar. Frase do dia, pessoal. A frase do dia, eu acho que é a minha frase favorita. Eu acho que a minha frase favorita foi uma frase que eu ouvi num momento de dificuldade. E, aliás, já repararam quanta coisa que eu falo aqui que eu aprendi num momento de dificuldade, ou que alguma coisa mudou num momento de dificuldade? É muito louco isso, porque o momento de dificuldade ele te ensina muito, se você for inteligente. Porque se você não for, você só vai apanhar e não vai mudar nada na sua vida depois disso, né? Eu estava passando por um momento de dificuldade, uma pessoa me ligou, um amigo, e falou assim, cara, fudeu, deu ruim, mas você vai sair dessa, agora depende de você, sair mais forte ou mais fraco, mas você vai sair dessa. E a Ká chegou para mim, nesse exato momento, aliás, bom dia, bom dia. Aí a Ká chegou para mim e ela falou assim, Ti, seguinte, prego que se destaca é martelado. Prego que se destaca é martelado. E essa é a frase do dia, by the way. O que acontece é que quanto maior você fica, maior o alvo nas suas costas, né? Quanto maior é o seu sucesso, mais gente chamando e mais gente também te invejando. No Brasil ou no mundo, o que é inveja de fato? Eu comecei a perceber um pouco mais sobre o conceito de inveja, que é um pouco deturpado, né? Para mim, hoje, a inveja não é que as pessoas querem ter o que você tem. Por exemplo, quando as pessoas olham para o dinheiro que eu invisto publicamente, sei lá, eu devo estar com quase 8 milhões lá publicamente, as pessoas, elas pensam logicamente, racionalmente, eu quero ter essa grana, né? Porra, eu gostaria muito de ter essa grana também. Mas o que acaba acontecendo na prática é que as pessoas, elas geralmente preferem que eu não tenha esse dinheiro do que elas terem o que eu tenho. Então a inveja muitas vezes no Brasil, as pessoas não querem ter o que você tem. Elas querem que você não tenha o que elas não têm. Ou seja, elas querem que você se foda junto com elas. Então se a vida delas é um lixo, elas querem que você tenha uma vida lixo também. Elas não querem ter uma vida boa igual a você. Isso que é inveja, é isso que acontece hoje. É isso que acontece hoje, pode ver, né? As pessoas, se elas quisessem ter o que você tem, elas iriam entender que, poxa, se essa pessoa tem esse resultado, é só aprender com ela, ou me basear no que ela fez, ou estudar um pouco da trajetória dela, para tentar traçar um caminho parecido, né? Mas o que acontece não, eu quero que ela se foda, eu acho que ela não merece, ela não é merecedora, ela não se fudeu igual eu, ela não veio desse passado que eu tive, ela não nasceu no berço que eu tive, ela não teve os relacionamentos que eu tive, ela não teve essa má sorte que eu tive, a família dela não sei o que lá, é história sem parar, sem parar. E aí, o que eu tiro de tudo isso? O que eu tiro é que prego que se destaca é martelado, tá? Leve isso como um mantra para sua vida, porque isso daqui é muito poderoso, tá? De fato, as pessoas querem te pegar muitas vezes, mas isso não importa. As pessoas vão querer te bater e elas só vão querer te bater porque você é um prego que se destacou. Pode ver, quando muitas vezes acontece num ambiente medíocre, em que você tem um monte de gente mais ou menos, e aí tá tudo bem, todo mundo se ama. Aí um desponta. O que acontece? Começa a falar mal dessa pessoa. Pensa assim, você está numa rodinha, a mulher vai entender isso aqui. Isso o João Paulo falou, isso não é no Brasil, é no mundo. Verdade, é no mundo, é o conceito mesmo de inveja. E aí, pensa assim, mulher, você está numa rodinha de mulheres. E aí, tem sempre aquela coisa de, na escola, faculdade, tem um grupinho de mulheres mais bonitas, mulheres mais populares, não sei o que lá. Aí você tem um grupinho que geralmente é das mulheres que, cara, elas não são as mais populares e tal. Aí uma delas vai lá e bota um silicone. Pum! O que acontece? Cara, automaticamente
essa mulher ela passa a ser odiada por um monte de meninas do grupo. E, mesmo assim, muitas meninas do grupo ainda ficam falando, ai, que lindo que ficou, que legal. E no fundo estão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, falando coisa ruim, né? Quando tá todo mundo par, imaginando na empresa, você tem um monte de analista, todo mundo é amigo, brother e tudo mais. De repente, um é promovido. E aí todo mundo fica com inveja dessa pessoa. Inveja. Não é que as pessoas muitas vezes queiram ser promovidas, elas não queriam que essa pessoa fosse promovida, queriam que continuasse no mesmo nível delas. Entende? Então, gente, leve isso pra vida porque em algum momento essa frase vai te ajudar. Em algum momento essa frase vai te ajudar. Você vai começar a ser criticado pra caramba, se já não é. E é só você lembrar, opa, peraí. Prego que se destaca é martelado. Ninguém quer bater em cachorro morto. Ninguém quer perder tempo falando de alguém que tem menos resultado que você, tá? E aí junto disso, eu já falei, mas só para vocês não esquecerem, não importa o que te dizem, o que importa é quem diz, tá? Não importa o que te dizem, o que importa é quem diz. E isso é válido porque você começa a crescer, as pessoas começam a falar um monte de groselha de você e tudo bem, tudo bem. Agora, depende de quem fala, aí o jogo é outro, tá? Então, se preocupe com quem fala e não o que falam de você. Vou começar aqui, primos, mas antes, só para lembrar, nessa semana, amanhã vocês têm que participar da live, não tem como, é 0 chance de vocês não participarem, porque amanhã vai participar o Birman, ele é o CEO da Arezzo, lembra que eu falei para vocês? Só em ações da Arezzo, ele tem ali algo em torno de 900 milhões, um pouco mais, etc. Participem que ele vai contar muito pra gente sobre business, e é business de quem tá na prática, gente. Não é de quem tá viajando, fica uhul, é um negócio de acreditar, acredita, vamos pra cima, não pode desistir, tal. Não, é um cara da prática, velho. É um cara da prática, um cara que iniciou um negócio bilionário, que vale muitos bilhões, que tem muitos funcionários, que passou por altos e baixos, que cria coisas. Então, participe amanhã, não deixe de participar que o Birman vai vir aqui, vai ser animal, tá? E eu dei a notícia em primeira mão ontem pra galera que participou domingo. Quem aqui que tava domingo? Dá um soquinho aí pra eu saber. Quem tava ontem domingo? Eu contei pra galera o seguinte, a gente confirmou mais 2 pessoas para participarem com a gente, o desafio essa semana, tá? Uma delas, olha só, é a CEO do Instagram da América Latina, vai participar aqui com a gente essa semana. E aí, pô, a gente vai poder aprender muito também com ela, muito. Afinal de contas, a gente está online na plataforma que ela é CEO, né? Então, vamos aprender coisa pra caramba, vai ser incrível nessa semana aqui, tá? Além disso, olha quem que a gente confirmou também, o Kaká Diniz, junto com a Simone, eles vão entrar juntos aqui como um casal, né? Sabe a Simone Simaria? O Kaká Diniz é o marido da Simone e também um dos maiores empresários do mundo digital no Brasil. Ele vai ter muita coisa para contar para a gente. Ela tem uma infância muito difícil e conseguiu dar a volta por cima, então vai ser muito legal, tá? Não deixem de participar que vocês vão gostar bastante. Vamos para o conteúdo do dia então? Vamos lá então. Final de semana a gente teve um conteúdo mais técnico, certo? Bem mais técnico. A gente entrou em fluxo de caixa descontado em ações, em valuation, em PL, em alguns outros indicadores. A gente falou em bastante coisa mais técnica. Hoje eu vou fazer um mix de coisas mais técnicas com coisas um pouco mais inspiradoras, tá? Então, começando, eu queria contar para vocês a história de quando eu fui almoçar num restaurante japonês junto com um amigo que ele é alemão, mas que ele está atualmente em Miami. E ele veio para o Brasil, a gente começou a conversar, e ele é um cara que faz muito evento grande, ele estuda muito sobre o comportamento humano. Ele falou assim, Thiago, sabe qual que é o segredo do sucesso? A planilha, para quem está pedindo, eu mandei hoje de manhã, mandei 4h30 para vocês, tá? Aí ele falou, sabe qual que é o segredo do sucesso? Aí eu falei, sei lá, né? Qual que é para você o segredo do sucesso? Aí ele disse que existe um termo chamado The Leverage of Success. Né? É como se fosse a alavanca de sucesso, né? A escala de sucesso, alguma coisa nessa linha, né? Aí eu falei, como funciona esse conceito? Aí ele disse, Thiago, esse conceito diz que, e quem participou das outras lives, dos outros desafios já sabe disso,
Ele explicou que o sucesso ele é composto de 100% e o 100% é composto de 4 coisas. É composto do what, que é o que, é composto do how, que é o como, é composto do when, que é o quando, e é composto pelo quem, que é o who, tá? Como que funciona? O que é mais importante? Existe alguma hierarquia de importância aqui? Existe alguma hierarquia de importância? E existe. Quando a gente tem um problema para resolver, o que a gente sempre pensa? A gente pensa assim, puta, o que eu vou fazer para resolver? O que eu vou fazer para resolver? O que é o que? O que é o que? É o what. A gente pensa, cara, mas o que eu vou fazer para resolver? Né? E muita gente pensa, como eu vou fazer para resolver esse problema? Como eu vou fazer para resolver esse problema? Né? Geralmente a gente pensa isso, como eu vou fazer para resolver esse problema? Só que isso daqui é uma pergunta, eu não vou dizer que é errada, mas ela não é a melhor pergunta a ser feita, porque ela vai te fazer perder tempo. Ela vai te fazer perder tempo, tá? Pensa que, quando eu tenho um problema, vamos supor, deu pau aqui na minha internet, tá? Deu pau na minha internet e eu estou no escritório, estou no trabalho. Eu vou pensar, porra, como que eu faço para resolver? Pode até ser. Só que aí, o que você vai fazer? Como você vai ter que pensar em como resolver esse problema, uma alternativa a isso é você pensar, quem pode resolver esse problema para mim? Quem pode resolver esse problema para mim? Tá? O quem pode resolver esse problema para mim é muito mais poderoso, tá? Porque imagina que o quem, ele é responsável por 40% do sucesso nesse caso. O quando é responsável por 30% do sucesso. O como é responsável por 20% do sucesso e o que é responsável por 10%, tá? Então, se você tiver um problema, não perca muito tempo pensando em, cara, mas como eu resolvo? Como que eu faço para resolver, etc. Pense em quem pode resolver para mim. Sempre isso, tá? Então, pô, eu preciso montar um canal nos Estados Unidos. Cara, mas meu inglês ele não está tão bom assim. Quem pode me ajudar a resolver isso? Já sei. Vou gravar vídeos com um professor de inglês. Então, contratei um professor de inglês e ele fica comigo gravando. Quem? Certo? Aí, eu tive um problema no Instagram. Quem pode me ajudar a resolver isso aqui? Aí eu fui atrás da pessoa correta, a pessoa correta me ajudou em um dia. Aí, quem pode, por exemplo, tá? Eu queria o login azul do Twitter. Esse era o meu problema, né? Cara, eu preciso do login azul do Twitter. Aí eu falei, ao invés de pensar, como que eu faço pegar esse login? Qual é o problema? Eu já sei, é o login. Como eu faço para resolver o problema? Cara, aí você começa a precisar na internet. Aí você perde tempo pra caceta, né? Aí você pensa, quem pode me ajudar a resolver isso aqui? E pensando, opa, já sei quem pode me ajudar a resolver isso aqui. E aí, assim que encontrei a pessoa que poderia me ajudar a resolver isso aqui, o que aconteceu? Em menos de 24 horas, eu tive o login azul. Entende? Essa é a diferença. Quando você tem o quem, os problemas estão resolvidos. Para investir, você pode passar anos estudando, óbvio, você precisa fazer isso, mas quando você precisa resolver uma dúvida pontual, se você tiver o quem, isso aqui é resolvido muito mais rápido. Eu já ajudei muita gente a ganhar dinheiro por causa de um conceito. Tá? Eu precisava de ajuda para escalar o meu negócio. O que aconteceu? Eu fui atrás da pessoa correta e a pessoa falou, cara, faz isso. Quando eu estava com um problema no meu escritório de investimentos lá atrás, a gente começou a discutir, a gente perdeu semanas, talvez meses, para tentar resolver o problema. Adivinha, a gente não conseguiu resolver o problema. A gente não conseguiu. Aí eu falei, porra, quem que pode ajudar a gente? Aí eu pensei, o Benchimol. E aí a gente foi atrás dele e ele falou, pô, já pensaram em fazer isso? E foi resolvido na hora. Entende? Então, o quem é muito mais poderoso. Por que eu falei do quem? Porque se você tiver um problema e parecer irresolvível, não pense só em como eu faço para resolvê-lo. Pense em quem pode me ajudar a resolver esse problema. Muitos de vocês vão acabar pensando, tá bom, já sei, vou mandar mensagem pro primo aí, ele vai me responder. Tudo bem, talvez eu poderia te ajudar a resolver esse problema, mas é difícil eu resolver de todos, tá? Então, pense nisso, tá? Tem um problema, quem pode me ajudar a resolver esse problema? E não como eu faço para resolvê-lo, tá? Porque se você tiver o quem ele te dá o como, o quando e o que.
Entende? Se você tiver o quem vai te dar o momento certo, o como fazer, tudo isso. Especialmente no mercado financeiro, nos negócios e em coisas mais ligadas a dinheiro. Tá bom? E aí, já que então introduzimos, a gente entendeu a importância do quem, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o networking ele é muito importante para isso. O networking é muito importante para isso. E aí, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que o networking ele é muito importante, mas muita gente vem querer falar sobre networking. Eu sou um profissional de networking. Eu sou especialista em networking. Eu sou um instrutor de networking. E aí as pessoas, você vai ver essas pessoas não conhecem ninguém. E aí essas pessoas, elas às vezes tiraram foto com alguém, mas não tem relacionamento de verdade. Essas pessoas, elas muitas vezes ensinam sobre networking sem de fato viver na prática isso daqui. Então tudo que eu vou falar para vocês de networking são coisas da minha vida. Eu não me considero um especialista de networking, não. Eu tenho um bom networking, mas para mim isso aqui acaba sendo natural, faz parte da minha vida, tá? O que eu aprendi com o networking? Já que a gente entendeu que o quem é o mais importante, porque ele te dá todas as outras respostas. Eu aprendi que o networking tem que ser algo genuíno. E você não precisa necessariamente fazer networking com todo mundo, porque o networking precisa ser genuíno, senão com o tempo essa relação ela morre. Então, você não pode agregar valor para todo mundo, tá? E nem todo mundo pode te agregar valor. Então não adianta fazer relacionamento com todo mundo, porque se você tiver relacionamento com todo mundo, você não vai ter um relacionamento profundo com ninguém. E se você não tiver um relacionamento profundo com ninguém, ninguém vai poder te ajudar de fato no momento de necessidade. Você não vai ter a cara de pau de pedir alguma coisa. Imagina, você vai pedir uma coisa para alguém que você mal conhece, tá? Aliás, todo mundo que está fazendo assim, esse aqui é o nosso código, obrigado, tá? Eu queria que todo mundo, clicasse no aviãozinho aqui, vai aparecer uma lista das pessoas que você mais interage no Instagram. Eu queria que você mandasse essa live para as pessoas que você mais interage e você mande esse código aqui para eu saber que você fez isso. Vai ser muito importante para a gente divulgar a live e continuar crescendo aqui, tá bom? Então, o que eu aprendi sobre networking? Que ele precisa ser genuíno, que você precisa agregar valor para as outras pessoas, tá? Então, quando eu vou falar com o Jorge Paulo Leman, eu preciso agregar algum valor para ele. Quando eu vou falar com o Flávio, com a Dib, com a Bílio, com a Luiz Helena, com o Birman, com o Bentimol, com o Whindersson, com qualquer pessoa, eu preciso agregar um valor para essas pessoas. Senão, não tem sentido. Senão vira uma relação de ganha-perde. E lembra, a relação de ganha-perde, ela é curto-prazista. E o sucesso tem a ver com longo prazo. Lembra os 3 pilares de sucesso? Disciplina, longo prazo, horizonte de tempo e pensar grande. Se é uma relação ganha-perde, você está fudido. Pensa numa empresa que ela só ganha e o profissional só perde. O cara que está lá na empresa dela é escrachado, é quase um escravo lá. O cara vai perder, no final das contas a empresa vai perder. Em algum momento ele não vai aguentar ou vai descobrir que existe um caminho aqui fora, tá? Então o network ele precisa ser uma coisa que envolva um ganha-ganha. E já que a gente falou sobre networking, sobre o ganha-ganha, vocês vão entender um conceito matemático que eu introduzi em alguma das últimas lives, que é o conceito da convexidade. A convexidade e a concavidade é um conceito que foi popularizado pelo Nassim Taleb, tá? O Nassim Taleb tem os livros que eu já falei várias vezes aqui, tem o Cisne Negro, o Skin in the Game, né? O Skin in the Game é muito bom, muito legal, tá? E o Antifrágil, claro. E aí muitas pessoas começaram a falar sobre esse conceito aqui no Brasil. O meu amigo Richard me apresentou esse conceito. E aí quando ele apresentou esse conceito, eu comecei a estudar mais, eu vi que a convexidade ela faz muito sentido no mundo dos investimentos, mas também na nossa vida. E a convexidade é basicamente o seguinte, eu não vou entrar na teoria e nem quero falar bonito aqui, eu quero falar de uma forma que todo mundo entenda, de uma forma democrática. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Convexidade é o seguinte, imagina uma linha que só sobe assim, ela sobe. E a concavidade é uma linha que cai. Ou seja, se você investe numa ação e essa ação tem a chance de ou ela quebra, então ou você perde 100% que você colocou, ou ela multiplica infinitamente, significa que isso aqui é algo convexo. E aí, o segredo para Taleb dos investimentos é você se expor a eventos de forma convexa, porque ninguém controla o futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A qualquer momento pode cair uma bomba aqui, pode dar um problema, pode acontecer, tem muitas coisas que a gente não controla na vida.
A maioria das coisas a gente não controla na vida, tá? Porém, com disciplina, pensamento grande, conhecimento, você consegue direcionar a sua vida ali, né? Mesmo com altos e baixos. Mas você não consegue controlar tudo que acontece na sua vida. Você não consegue controlar se uma ação vai cair ou se vai subir. Logo, o que a gente precisa fazer é se expor de forma convexa aos eventos da nossa vida. Como que eu faço isso? Bom, se eu compro uma ação, eu estou me expondo de forma convexa, porque eu posso perder 100% ou ganhar muito. Então eu puxei o exemplo de uma ação que todo mundo está falando, que é a ação de Magazine Luiza. A ação de Magazine Luiza, tá? A ação de Magazine Luiza, no dia 11 de 2 de 2016, ela estava custando 20 centavos, tá? 20 centavos, marca aí. E no dia 15 de 1 de 2020, agora há pouco, ela estava custando R$ 53,66. O que significa? Significa que ela teve um rendimento de 26.730%. Entende? Então, qual era o risco máximo? Perder 100%. E nesse caso, ter ganho mais de 26.000%. Isso é se expor de forma convexa. Então, na sua vida, não se exponha de forma côncava às coisas. Por exemplo, não limite o seu ganho e tenha um prejuízo ilimitado. O que seria isso aqui? Seria, por exemplo, você vender uma call no mercado financeiro. Isso aqui é só para quem já está mais familiarizado, vamos pular isso aqui. Mas vender uma call a descoberto é você se expor de forma côncava ao negócio, tá? Beleza, então o que é convexo na nossa vida também? Olha só, eu separei algumas coisas que são convexas na nossa vida também. Networking é convexo. Networking é convexo. Por quê? Você vai conhecer uma pessoa agora aqui num evento, em algum lugar. O que pode acontecer é você não ter mais relacionamento com essa pessoa ou você não ter um ótimo relacionamento com ela. É isso aqui. O que pode acontecer se der certo? Essa pessoa pode te apresentar um super business, ela pode te mentorar, pode te ensinar, pode te ajudar a ganhar um dinheiro, pode te ajudar a ser mais feliz, pode te ajudar a apresentar mais outras pessoas. Network é convexo. Network é convexo, tá? O que mais é convexo? O que é convexo é, por exemplo, um jogo novo de videogame. Eu gosto muito de videogame, vocês sabem disso. Isso aqui é convexo. Por quê? O seu principal risco é perder o dinheiro que você pagou para comprar o jogo. E o maior benefício é você ter esse jogo como uma das maiores experiências da sua vida, que você pode jogar quanto você quiser infinitamente. O que é mais convexo ainda? Um primeiro encontro. Um primeiro encontro é muito convexo. Por quê? Porque se você vai ter um primeiro encontro, o que pode acontecer? Pode acontecer de dar errado, de você não ficar com a pessoa, de você não gostar da pessoa, de ela não gostar de você. Pode acontecer isso, né? Você já não tinha relacionamento com essa pessoa. Então você pode simplesmente ter um encontro que te fez perder 1, 2, 3, 4, 5 horas da sua vida. O que pode acontecer de mais importante aqui? O que pode acontecer é, você pode acabar gostando do primeiro encontro, se divertindo, criando um relacionamento, casando, tendo uma pessoa que vai te ajudar, crescendo mais no seu negócio, tendo filhos no futuro, depois tendo netos, depois tendo uma casa não sei onde, viajando. Sacou a convexidade aqui? O pior que pode acontecer é o encontro não dar certo e você perder 1, 2, 3 horas da sua vida. Agora, o que pode acontecer de positivo é muito grande. É muito grande. É isso aí, Lucas. Não pode engravidar nesse primeiro encontro. Aí já não é mais, não é convexo. Então, o primeiro encontro é convexo também, tá? Sabe o que é convexo também? Promoções de 7 dias. Sabe aquelas coisas que a pessoa fala, olha só, experimente isso daqui durante 7 dias grátis. O que pode acontecer é perder tempo, porque você experimentou alguma coisa que você não gostou, mas na melhor das hipóteses, você pode ter conhecido algo novo que você gostou pra caramba e pode mudar a sua vida. Então isso daqui é convexo. Essas coisas são convexas. Procure coisas que são convexas. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu numa oportunidade da minha vida, só uma delas, que eu aproveitei um momento de convexidade e acho que minha vida mudou ali. Minha vida mudou ali, tá? Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, o que aconteceu foi, você lembra qual não foi, cara? Nem vai se partir?
não investe. Bom, eu não lembro exatamente o ano, posso puxar aqui, mas deve ser tipo 9 anos atrás, talvez, alguma coisa assim. Eu comecei a trabalhar no escritório de investimentos na época, chamava Invest Partner. E esse escritório, eu fui o primeiro assessor de investimentos desse escritório, né? Eu estava começando, era muito novinho, sei lá, eu tenho 29, eu devia ter uns 20 anos, sei lá, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? O escritório estava crescendo, estava expandindo, estava trazendo um monte de assessor, um monte de profissional. Presta atenção, isso daqui é muito importante na sua vida, muito importante. Muito, 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 muito importante. Tira isso daqui da live que eu vou falar para vocês. E aí, o que aconteceu? O escritório estava expandindo e estava contratando um monte de gente. Um monte de gente, tá? Só que muita gente júnior, muita gente começando. Assim como eu estava começando. Eu estava muito começando. E aí nesse começo, existia uma estratégia na época no escritório de captar novos clientes, de captar novos investidores através de palestras e cursos. E aí estava lá eu e o Thiaguinho, sentado, sem entender porra nenhuma ainda do que era o mercado financeiro, sem entender como fazer uma reunião, não sabia falar direito. Eu era um noob na minha área, noob. Eu tava lá, mas me esforçando, eu queria dar certo, eu queria crescer. E aí, tinham eventos que aconteciam de final de semana ou de noite. E, geralmente quem dava umas palestras e cursos eram as pessoas mais experientes, né? Eram sócios dos escritórios, diretores do escritório e tudo mais. E aí teve um dia que esses sócios, diretores, não puderam participar do evento. E tinham vários assessores, assim, tinha eu e vários assessores. Aí chegou uma das sócias do escritório para mim, tinha uma sala que a gente chamava de aquário. Essa sócia chegou para mim, chamava Ana. Foi a Ana, né? Chegou a Ana chegou. Olha só, pessoal, né? Falando para os assessores. Seguinte, vai ter um evento hoje de noite. A gente está desfalcado e eu preciso que algum de vocês dê a palestra aqui para esses futuros clientes ou pessoas interessadas em investimentos. Mas qual que é o benefício disso? Quem der essa palestra pode prospectar esses clientes aqui. O que significa? Significa que ia ter umas pessoas assistindo palestra. Quem der essa palestra poderia depois abordar essas pessoas para tentar converter como cliente. Quando isso aconteceu, eu pensei assim, peraí, é sério isso? É sério, eu vou poder dar essa palestra e depois de dar essa palestra eu vou poder prospectar essas pessoas? Eu pensei. E todo mundo estava assim, não, obrigado, não, tenho muita vergonha para falar sobre isso. Não estou preparado para falar sobre isso. Eu preciso estudar mais, preciso me preparar mais. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Pode não parecer hoje, mas eu sou uma pessoa extremamente, como é o nome? Envergonhada. Extremamente envergonhada, gente. Eu me sinto envergonhado. Sabe uma das minhas maiores dificuldades hoje, abrindo o jogo total com vocês? Uma das minhas maiores dificuldades é ir em evento com muita gente e ficar fazendo networking. Isso me tira muito da zona de conforto. Sem noção, me tira muito da zona de conforto. E lá, ficar falando em público assim, ó, ai meu Deus, me deixava nervoso. E eu falei, vem comigo, eu vou dar essa palestra. Eu estava morrendo de medo, com muito medo. Eu precisava me preparar para de noite. Eu nunca tinha dado uma palestra na minha vida, mas esse momento era um momento convexo. Era um momento convexo. O que isso significa? Significa que eu poderia ir lá, passar vergonha, sofrer talvez uma chacota, ou poderia acontecer o quê? Poderia acontecer de eu dar uma palestra, de o pessoal me avaliar bem, de eu captar esses clientes, depois de eu ser o palestrante principal do escritório, depois de eu começar a palestrar pra caramba, depois de eu começar a dar curso e palestra sem parar, depois de eu dar mais curso e palestra sem parar, depois de eu começar a crescer muito minha base de clientes, depois eu começar a ter muito cliente, depois eu começar a ganhar muito dinheiro, depois eu contratar uma pessoa para me ajudar a trabalhar, depois eu montar o meu próprio escritório, depois eu ter 50 pessoas trabalhando no meu time, depois eu vender o escritório para atingir minha liberdade financeira e depois produzir conteúdo no YouTube e hoje ser uma das maiores referências em finanças do mundo na internet. Só porque eu me expus àquele evento de dar uma palestra e sair da minha zona de conforto. Só por causa disso. E diga-se de passagem, nesse dia tinham acho que 3 pessoas nessa palestra. E tudo começou ali. Por quê? Porque eu me expus a um momento e a um evento de convexidade.
de convexidade, entende? E quantas vezes na sua vida você tem momentos convexos em que você pode se expor e você não se expõe? Porque você está com medo e o medo te paralisa, porque você está se borrando todo, porque você está envergonhadinho, porque você está se sentindo inseguro. Por quê? E quantas vezes você já deixou de fazer isso? Entende? Isso daqui é um momento convexo. Então você precisa ter isso em mente, porque oportunidades aparecem na sua vida o tempo todo. E nesses momentos você precisa aproveitar, porque o futuro é imprevisível, mas você precisa se expor à convexidade. Você precisa de mais convexidade na sua vida e não a concavidade, ok? Não esqueçam de fazer isso. Isso daqui é em grande parte o segredo do seu sucesso, porque foi uma coisa tão simples, porra, tão simples. E assim, hoje é muito simples para mim isso. Hoje, eu dou palestra o ano todo, né? O ano passado eu voei 140 vezes, né? Eu dei palestra pra caramba. Só no evento do Primo ano passado a gente teve 20 mil pessoas. É diferente, mas eu comecei lá com 3 pessoas. Não foi fácil sair dessa zona de conforto. Se expõe a momentos de convexidade. Então, aquela pessoa que você está um tempão sem falar, fala com ela, não deixa o medo de parar. Aquele trabalho que você começar, se expõe de forma convexa a esse tipo de coisa, aos business e a tudo isso, tá bom? Você precisa se expor aos eventos, tá bom? Mas não esqueça o seguinte, não esqueça que você não pode querer se expor à convexidade se isso te expuser ao risco da ruína, ok? Você não pode se expor à convexidade se isso te expor ao risco da ruína. Aliás, antes de eu falar isso da ruína, sabe o que é convexo também? Participar desse desafio de 21 dias. Participar desse desafio de 21 dias igual vocês estão fazendo. Isso é convexo, porra. O que pode acontecer de errado? Vamos supor que você participe todos os dias. O que pode acontecer é, durante 21 dias, você acordou mais cedo, você consumiu muito conteúdo, com certeza uma parte desse conteúdo você vai usar. Então o pior que pode acontecer é você consumir uma parte desse conteúdo. Qual que é o melhor que pode acontecer? O melhor é impossível de prever. Daqui pode sair um presidente do país. Daqui pode sair o maior investidor de todos os tempos. Daqui pode sair o maior empreendedor que o Brasil já viu. Daqui pode sair um monte de coisa. Na verdade, daqui já saiu. Dos últimos desafios, já saiu. Já saíram muitas pessoas bem-sucedidas em suas áreas, já saiu muita gente que ganhou dinheiro, já saiu muita gente que mudou sua vida por completo. Então isso aqui é convexo. 21 dias é só isso. Isso é muito convexo, na boa. Isso chega a ser ridiculamente convexo, tá? Agora, você não pode se expor ao risco da ruína, se expor à convexidade, se isso aqui implicar em te fazer correr o risco da ruína. Eu aprendi que você não pode se expor a algo que possa te tirar do jogo, tá? Então, quando eu comecei a entender mais sobre esse conceito de Taleb, e aliás, eu tenho um amigo que fala muito sobre isso também, que é o Perini, tá? A gente fala muito sobre isso. Todo podcast que ele vai gravar comigo, ele sempre fala sobre isso. Eu, Thiago Nigro, não ando mais no carro sem cinto de segurança. Eu sou uma pessoa que não andava de cinto de segurança, né, no banco de trás. E acho que a gente vive numa cultura no Brasil em que a maioria das pessoas não usavam cinto de segurança no banco de trás. Hoje, eu não ando mais sem cinto de segurança. Eu ando de aplicativo o dia inteiro. E o que eu percebo? Se esse cara que eu nem conheço, nunca vi na minha vida bater o carro, eu posso morrer a qualquer momento. Risco da ruína é se expor a um evento que pode te tirar do jogo imediatamente, tá? O que pode te tirar do jogo também? Andar de moto. Tá? Então, eu tenho carteira de moto. Eu andei de moto. Por quê? Porque eu sou um cara que eu gosto muito de eficiência e rápido, não quero perder tempo, não gosto de perder tempo. Eu ia lá com a minha moto, o meu amigo Douglas, ele emprestava a moto, eu ia correndo, cortando o corredor, tal, chegava no escritório, eu trabalhava o dia inteiro, voltava de noite. Uma vez eu fiz uma cagada, um dos maiores riscos da ruína que eu já me expus na minha vida. Lembra que a gente estava falando sobre a imprudência, sobre o efeito Dunning-Kruger? Lembra o efeito Dunning-Kruger? Daquilo que quando você aprende, no começo você acha que você é muito foda nisso tudo. Então, quando eu estava aprendendo a dirigir moto, um dia a gente voltou ao escritório e eu trouxe a K junto na garupa.
Tirar uma foto aqui. 50 mil pessoas, Peus, muito bom. E aí eu fui trazer a Cá na garupa para casa, né? A gente voltou do escritório na garupa. Tava chovendo aquele dia? Não tava chovendo aquele dia, mas olha só, eu mal conseguia me equilibrar em cima da moto. Fui eu e a Cá na garupa. Eu fui imprudente de convidar, ela foi imprudente de aceitar. Né? E aí, eu lembro que teve uma vez que a gente quase foi. Porque moto é corredor, né? Só que você vê os caras, os motoboys, os motoqueiros, os caras eles têm um molejo ali. Eu não tenho molejo, não tinha molejo. Tá? O que aconteceu? A gente quase caiu do lado de um ônibus. Risco da ruína. E aí uma vez eu estava sozinho e eu caí de moto. Eu estava dirigindo num túnel, a gente passou num túnel, tinha graxa no túnel. E aí, o problema da moto é sempre um carro dar uma cortada assim, né? E o carro ameaçou vir, você já quase que cai, né? Por isso que o motoboy é tão puto com o retrovisor. Porque, cara, uma coisa é risco da ruína pra ele. E aí, o carro foi dar uma ameaçada assim, aí eu fui virar, tinha uma graxa no chão, eu brequei, cara, parei a roda da frente, bati a roda de trás, caí. E aí, começou a juntar uma zona lá, um monte de moto, um monte de motoboy, carro, briga e tal. E eu, puta, que merda aconteceu? E a partir desse dia eu falei, eu não vou mais andar de moto. Porque eu tenho opção de andar de moto. Eu tenho opção, tá? Então eu não me exponho mais a esse risco da ruína. Eu percebi que eu posso morrer a qualquer momento e que isso daqui não está na minha mão, está na mão de terceiros, está na mão de carros, etc. Tá? E quando a gente está falando de investimentos, você que está começando a investir agora, se você pega o seu dinheiro, você coloca tudo no único lugar, você está correndo o risco da ruína. Não corra o risco da ruína. Porque a nossa vida, diferente da matemática, em que você faz um monte de média, estatística, etc. Você fala, vamos supor, você tem 10% de chance de perder. Aí você fala, não, então beleza, eu tenho muita chance de ganhar. Aí você vai jogar. Na matemática, isso é que funciona. Na vida real, não. Porque na vida real você só tem uma vida, né? Aí tem um exemplo que eu vi uma vez, que o Richard me contou, que eu achei legal, que foi sobre roleta russa. Roleta russa, olha só. Imagina a roleta russa. Roleta russa é aquilo, você pega uma arma e essa arma você tem uma bala dentro de 6 espaços para colocar uma bala, né? Você tem uma arma e você vai brincar de roleta russa, que é aquilo de você dar um tiro e você tem sorte, sim ou não, de sair a bala ou não, né? O que aconteceu? O que aconteceu foi, imagina que você, para cada tiro que você não se der, você ganha R$1 milhão. R$1 milhão, certo? Imagina que para cada tiro que você não se der, você ganha R$1 milhão. E aí, você tem uma bala dentro de 6 espaços. O que isso daqui significa? Significa que você tem uma em 6 possibilidades de você... significa que você tem 83% de chance de não tomar um tiro na sua cabeça. Você tem 83% de chance de você não tomar um tiro na sua cabeça, tá? E se você fizer a conta, você vai entender que o seu ganho médio por tiro vai ser de R$833 mil. Olha só, para pensar comigo. Matematicamente falando, você tem 83% de chance de ganhar R$833 mil. Você participaria desse jogo? Você arriscaria jogar numa roleta russa? Pensa só, você tem 83% de chance. É uma chance muito alta estatisticamente falando, não é? É muito alta. Mas isso daqui te expõe ao risco da ruína. Se der errado, a sua vida acaba. Então você não pode participar de um jogo desse. E nos investimentos é a mesma coisa. Você não pode deixar de diversificar 3 camadas da sua carteira de investimentos. Camada intra-países, países diferentes. Camada intra-classe de ativos e camadas intra-ativos. Porque você não quer se expor ao risco da ruína. Lembra? Você vai lá, você tem renda fixa, você tem ações, você tem fundo imobiliário. Aí você descobre que você está na Venezuela. Já era seu dinheiro, você não tem nada. Beleza? Então você precisa diversificar também entre países. Não adianta só diversificar aqui.
A gente falou muito sobre ações no final de semana. Amanhã não vai dar. A próxima live que a gente fizer, eu vou finalizar ações em termos de conteúdo técnico. Tá bom? Primos, espero que vocês tenham gostado muito da live de hoje. Foi com coração e carinho. Segunda-feira, arregassem. Boa semana, boa segunda para todo mundo. Ó, não adianta vocês só ouvirem o que eu tô falando aqui. Vocês precisam começar a aplicar no dia a dia de vocês, tá? Vocês precisam aplicar no dia a dia de vocês, tá bom? Aqui, ó, o Jimmy Dino disse: pô, tudo que você fala você precisa dar exemplo, vai direto ao ponto. Olha só, se eu não der exemplo, isso daqui não vai fixar na mente das pessoas. Se eu não tiver emoção, você não leva para sua vida. Se eu perguntar para você o que aconteceu ou o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2009, você não vai lembrar. Se eu perguntar o que aconteceu no dia 11 de setembro, você vai lembrar onde você estava vendo as Torres Gêmeas. Então, você precisa aprender um pouquinho mais sobre como ensinar as pessoas e como fixar isso na cabeça dos outros. Eu estou falando com uma grande responsabilidade para mais de 50 mil pessoas e eu quero que essas pessoas transformem. Então eu preciso dar o meu melhor, dar exemplos e colocar um pouco de emoção em tudo que é técnico. Essa é a grande dificuldade do negócio. Falar difícil, qualquer um fala. O meu grau de conhecimento técnico, ele é bem avançado, estou nessa há muitos anos. Agora, falar de uma forma que a gente possa passar conhecimento avançado para muita gente, é aqui que mora o real desafio, tá bom? E aliás, eu fiz uma pesquisa e mais de 30% das pessoas, quase 50% das pessoas que assistem a live assistem acompanhadas. Com a esposa, com o marido, namorado. Então, na verdade, quando a gente vê que tem 50 mil pessoas ao vivo, na verdade a gente tem 70 mil pessoas. A gente tem muito mais gente. Então, obrigado. E como sempre, todo o conteúdo gratuito. Gostaria de agradecer a todo mundo que compartilha as lives, que termina aqui, tira print, põe nos stories, que compartilha a frase, que dá o soquinho e marca alguém para participar do desafio. Muito obrigado, de verdade. É por isso que eu faço conteúdo. Obrigado por me ajudar a crescer e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá? Então eu vou postar agora no feed a frase do dia, que é a minha frase favorita. Eu quero que todo mundo vá lá e dê o soquinho que participou da live. E eu quero que vocês marquem a primeira pessoa que tiver na sua cabeça que deveria participar do desafio. Gente, é só isso que eu te peço, tá bom? Faça isso lá. E o livro tá ficando muito legal. Eu vou postar no Telegram agora o mapa mental e a página 6 do livro. Lá no Telegram, tá bom? Grande abraço, até amanhã com o Alexandre Birman. Tamo junto. Tchau.